Portela, professora do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. E hoje eu tenho a honra e a alegria de entrevistar o Dr. Marcelo Huck, professor titular sênior da Faculdade de Direito da USP e que vai participar desse projeto Memórias, que é uma iniciativa da Fundação Arcadas, para preservar a memória da nossa faculdade com professores que nos representam e sempre foram muito especiais na nossa faculdade. Eu devo dizer que eu fui aluna do Dr. Marcelo no 5º ano e que o que mais me orgulha é que eu fui sócia do Dr. Marcelo por 22 anos no escritório que tem o seu nome. Eu acho que o Dr. Marcelo, para mim, sempre foi um incentivador da carreira jurídica, da minha carreira docente, e ele está sempre presente com valiosos conselhos em diversos momentos da minha carreira. Eu me lembro muito quando eu converti para o doutorado, o mestrado, e o senhor foi um grande incentivador, e todas as decisões que eu tive que tomar na minha carreira, especialmente na carreira docente, eu sempre contei com o seu apoio e eu sou muito grata por isso, Dr. Marcelo. E eu podia narrar aqui muitas situações em que o Dr. Marcelo foi importante e me apoiou. E muitas palavras que ele me disse, mas eu escolhi, para começar, falar de um aviso que o senhor me deu logo que eu passei no concurso. E o senhor disse assim, Ju, toma cuidado, né? Toma muito cuidado com a magia da docência. E hoje eu sou professora já faz 18 anos, doutor Marcelo, e eu não esqueço disso. Então, eu queria lhe dar as boas-vindas nesse projeto, nessa entrevista, dizer da minha alegria de estar aqui com o senhor e pedir para o senhor contar para todo mundo qual a magia da docência, né? Bom, inicialmente eu queria cumprimentar os organizadores, os coordenadores desse projeto, pois é muito interessante guardar as experiências dos professores da casa para que elas não se percam com eles e que sirvam de alimento, né, de inspiração ou até de aviso para que as gerações futuras façam ou não façam algumas coisas. Por outro lado, fica mais encantadora a minha participação no projeto, sendo entrevistado pela professora Juliana, que narrou brevemente uma história de relacionamento profissional e acadêmico que a gente mantém há décadas e que, apesar dela ter falado tão bem dessa minha interferência, ela exagera na medida porque é muito fácil a gente burilar e transformar um brilhante bruto numa joia rara, como é a professora Juliana hoje em dia. E isso não é o meu testemunho, é o testemunho dos seus alunos e daqueles clientes que ela atende. É um prazer, Ju, tê-la como minha entrevistadora nesse projeto, que só me dá mais satisfação pelo projeto e pela entrevistadora. Estou às ordens. O que você quer saber? O que seria importante, ou importante não, ou curioso, ou interessante dessa carreira já muito longa que eu já tenho? Isso vai ficar guardado nos arquivos, mas esse fim de ano eu comemoro 60 anos de formado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na gloriosa turma João 23 de 1965. E de lá para cá a faculdade nunca saiu da minha vida, porque deixei de ser aluno, virei professor e sempre acompanhei a história da faculdade, porque tenho muito carinho, não só pela organização em si, mas por seu corpo docente. E como você disse, a magia, a docência é mágica por seu corpo discente, por seus alunos. Estou às suas ordens. E o senhor falava, né, que os alunos mantêm a mesma idade e a gente vai mudando de idade, né? E isso é muito curioso. Esse é o peso maior da distância dos alunos. A aposentadoria, eu continuei ainda algum tempo na pós-graduação, mas eu sempre tive uma preferência pela graduação
não fiquem enciumados meus orientados e meus alunos de pós-graduação, mas justamente porque na graduação, e eu sempre lecionei no 4º ano, a cada ano eu assumia uma nova turma. Isso durante os 30 e tantos anos de magistério na faculdade. Então foram 30 e tantas, eu não sei exatamente quantas turmas que passaram ali pelos meus olhos, e uma turma nova a cada ano. E como é 4º ano, cada turma que entra tem exatamente a mesma idade da turma anterior, que tem exatamente a mesma idade da outra, e da outra, e da outra. Então, você olha para a turma, e a idade da turma não mudou, é a mesma. Isso te dá uma ilusão de que a tua idade não mudou também. Sim. Daí a minha conclusão de que juventude é contagiosa. Então é muito bom a gente ficar perto de gente jovem para que essa juventude nos contagie. Verdade, verdade. E eu lembrei agora, doutor Marcelo, de uma vez que a gente atendeu um cliente juntos e eu dei um conselho muito conservador e o senhor deu um conselho super progressista e a cliente olhou para a gente e disse: parece que vocês têm as idades trocadas. Então, o senhor tem uma juventude, eu escrevi isso no livro em sua homenagem e também é contagiante essa sua juventude. Mas, para falar de juventude, doutor Marcelo, eu fui, com a ajuda da nossa valiosa biblioteca da faculdade, eu fui pesquisar informações sobre a sua biografia, porque eu desconfiei que eu não sabia de tudo. E foi muito interessante, primeiro, saber que a biblioteca tem um prontuário, os arquivos da faculdade têm um prontuário dos professores, e chama assim mesmo, prontuário. E lá tem diversas informações, né, sobre a nossa carreira. E lá eu encontrei diversos discursos que o senhor fez, o discurso da titularidade, e eu soube que o senhor foi vice-presidente do centro acadêmico, e eu não sabia. Então eu queria que o senhor contasse um pouco pra gente como é que foram os seus anos de faculdade, as suas atividades. Eu sei que o senhor foi um aluno muito dedicado, mas também fez outras atividades como essa no centro acadêmico. Seria importante, acho que, começar por aí, pela sua experiência como aluno. Por todas as razões, eu acho que os meus anos de faculdade, eles seguem inesquecíveis, né? Foram anos, primeiro porque eu entrei na faculdade muito jovem, eu fiz vestibular e fui fazer 18 anos na faculdade, quer dizer, aquela história que quem nascia não sei quando podia ganhar um ano, eu ganhei esse ano, e eu era o aluno mais jovem da minha turma, e durante muito tempo eu sempre era o mais jovem da minha turma. Hoje, nas reuniões todas que eu vou, não encontro ninguém mais velho que eu. É uma coisa que é uma mudança que eu não me acostumei ainda. Mas meus anos de faculdade foram muito interessantes. A gente vivia, naquele início da década de 60, uma revolução cultural, uma revolução política, as transformações do mundo que hoje a gente, 60 anos depois, 70 anos depois, a gente vê consolidadas, começaram a nascer ali. Os Beatles são daquela época, a mini saia era daquela época, a pílula anticoncepcional é daquela época. Então, o meu curso, e é curioso, ele foi dividido, e eu acho que até foi bem dividido. Eu era um bom aluno, me interessava pelas aulas, fazia o curso da manhã, estava lá todos os dias às 8h15, mas eu fazia eu tinha também fazia atividade política universitária. Então participava dos congressos da UNE, participava dos congressos da UE, e fui realmente em 65 vice-presidente do 11 de agosto. E isso é muito curioso porque me possibilitou uma vida acadêmica muito intensa, seja pelo aspecto sociocultural que a vida universitária propicia, seja pela atividade política que me fazia interagir com alunos de várias faculdades, de outras áreas, de outros setores, e nos congressos da UNE, com outros alunos de outros estados. Então,
Então eu tenho esses anos, eu diria que são inesquecíveis, seja pelas aulas que tive, seja pela minha atividade política. Também não esqueci das namoradas que eu tive, que todas elas foram maravilhosas, foram algumas, mas tal qual a atividade escolar e política também ficaram marcadas inesquecivelmente. E eu acho que eu consegui conjugar essas atividades políticas e acadêmicas por uma única razão. Em 1964, e isso nós tivemos o golpe militar. Durou, a meu ver, uma eternidade, foram mais de 20 anos, mas a coisa começa em 64 com a derrubada de João Goulart e a ascensão de uma junta militar e depois do primeiro presidente militar, Marechal Castelo Branco. Em 68, eu já estava fora da faculdade, as coisas ficam piores. Com o ato institucional número 5, e aí realmente as coisas ficaram muito mais graves, muito mais difíceis, e aí eu vivi como professor sob a égide do ato institucional número 5. Mas em 64, quando em 1º de abril de 64 se dá o golpe, e já estava se formando a chapa que iria concorrer ao 11 de agosto, em setembro, outubro de 64, para assumir em 65. Em 64, quando se dá o golpe, o governador do estado nomeia um interventor no 11 de agosto. Era um professor da Faculdade de Direito Constitucional, professor Anhaia Mello. Então a gente passa aquele ano, de abril para diante, sem ter uma diretoria do 11 de agosto de alunos. Era ali um interventor professor. Mas se permitia, eu disse que 68 piora, naquele tempo já tínhamos os direitos essenciais suprimidos, mas ainda você tinha um espaçozinho de palavra, e eles permitiram que a gente fizesse uma eleição para o ano seguinte. E eu saí candidato a vice-presidente numa chapa cujo presidente era Hélio Navarro. E nessa época havia um coronel, uma CPI na faculdade, dirigida por um coronel, que estava fiscalizando as atividades subversivas do corpo docente, do corpo discente, e eu fui chamado a depor. Fui chamado a depor e o coronel lê lá o meu, não sei se chamava prontuário na época, mas tinha lá o minhas notas, né, a minha atividade, meu currículo. Ele diz assim, aluno Uki, como é que você me explica que você é um bom aluno e ainda fica mancomunado com esses comunistas? Eu falei, não estou mancomunado com comunista nenhum. Você é candidato a vice-presidente do ONU, você faz política universitária, que é uma coisa subversiva, e é bom aluno. Como é que você me explica isso? Dá para fazer as duas coisas, coronel. Consegui sair da reunião, não fui preso. Aliás, tem um dado importante, que na época nenhum professor da faculdade foi cassado. E isso se deve aí à interferência de alguns professores que tinham apoiado o golpe, mas que tinham influência junto aos militares, e não mexe com a faculdade de Direito. Foram cassados professores da medicina, foram cassados professores da Poli, inúmeros da filosofia, e da faculdade de Direito, que eu me recorde, nenhum professor foi cassado. Pelo contrário, a gente até teve um ministro da Justiça, um ministro da Justiça imediatamente dos primeiros governos, o professor Alfredo Buzaide, e o ministro da Justiça em 1968, que era o professor Gama e Silva, também professor da faculdade, que assinou o ato institucional número 5. Então, Juliana, para dizer dessa minha época de faculdade, ela foi extremamente agradável, porque me permitiu conciliar essa atividade política e estudar um pouco. Tive excelentes professores que realmente me inspiraram
no magistério. Eu não consigo, não queria fazer a injustiça de não nomear alguns, e curiosamente eu vou nomear aqui alguns professores de tendências políticas totalmente diversas, de direita, de esquerda, de centro, mas a minha avaliação é sobre a perspectiva da qualidade das aulas que ele nos dava. Sem dúvida, o primeiro, professor Gofredo Silva Teles. Tive o privilégio de ter aula com o professor Gofredo, que dava aula de uma disciplina chamada Introdução à Ciência do Direito, para calouro. O professor Gofredo era uma figura muito carismática, né? Um homem assim, de um porte muito elegante, um homem muito bonito, muito bem vestido. E eu me recordo como hoje, numa das primeiras aulas, eu calouro, careca, aquela turma, calouro sempre é perplexo, né? Está ali perplexo vendo o professor Gofredo, e ele diz assim, ele era, é curioso isso, quem o conheceu, o professor Gofredo tinha uma dificuldade de fala. Ele era um pouco, não sei como é que fala isso cientificamente, ele era um pouco gago, mas ele se concentrava e dava uma aula maravilhosa, sem gaguejar. E ele começava assim baixinho, né, porque ele se concentrava, a classe ficava num silêncio absoluto, ele sentado numa pose imperial, ele diz assim, senhoras e senhores, eram os alunos, se os senhoras e os senhores pensam que ingressaram numa faculdade de Direito, estão muito enganados. Vocês entraram numa escola de vida. E ele tinha toda a razão. Nossa escola é uma escola de vida, que por acaso forma também bacharéis em Direito. Mas prepara para a vida. Quem souber aproveitar o que aquela escola ensina, está preparado para viver. Enfim, respondendo a sua pergunta, acho que me estendi um pouco, mas na verdade é isso. Foram anos muito agradáveis. Falei do professor Gofredo, então não vou ser injusto. Professor Alfredo Buzaide, ministro dos militares, porém um professor excepcional. Então, a sua avaliação como professor é perfeita, foi um professor magistral. Professor Oscar Barreto Filho, professor de Direito Comercial. Professor Miguel Reale, também de tendências, na época, mais à direita do que à esquerda, também no 5º ano me deu aulas de filosofia do direito que eu não esqueço até hoje. Enfim, foram grandes professores e que todos compareciam 2 ou 3 vezes por semana, eles davam as aulas, não havia assistente, não havia monitor, não tinha nada disso, era o titular, na época chamava-se catedrático, e foram figuras assim que, como professores, me inspiraram a dar importância ao magistério, a respeitar o aluno, a preparar a aula, porque com certeza, se você prepara a sua aula, se você respeita o aluno, a recíproca é verdadeira. Os alunos te respeitam enfim, sabem que ainda que tenham tido uma nota baixa, que é o pior que eles podem sofrer, eles sabem que eu corrigi a prova e que eu me esforcei para dar um bom curso.